Meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um espaço de conversas de futsal em direto. Hoje o senhor que se segue é Nuno Miranda, jogador de futsal do Portimonense na época 2019-2020, um dos reforços dessa época, um jogador que cresceu durante o ano, que foi uma grande surpresa, ele que praticamente vinha de ser um mago do futebol da rua, mas que depois acabou por enverdar pelo futsal e ser uma das agradáveis surpresas da época do Portimonense. Um grande abraço a todos aqueles que estão desse lado e que, obviamente, nos dão o grande privilégio de estarem connosco nestas conversas que têm sido, sem dúvida, marcantes para todos nós. Um grande abraço a todos. Vamos ouvir hoje, então, o Nuno Miranda. E antes disso, é hora de chamar o Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Olá, Luiz, como vai você, meu amigo? Tudo bem? Como vão todos os adeptos do Portimonense, todos aqueles que estão ligados em mais esta live? Esta pandemia é sinônimo de live, não é? Por acaso, Luiz, eu estava vendo uma coisa, eu acho que se for contar todas as horas de lives que o Pedro Moreira tem, eu acho que dá mais tempo do que ele tem sentado no banco como treinador, porque o Pedro Moreira está participando de tudo quanto é live que acontece aqui em Portugal sobre futsal, não é? Porque a moda pegou e realmente é um instrumento de levar informação, de levar entretenimento, de levar isso que a gente tem procurado levar para todos vocês, um pouco mais de conhecimento do futsal, do Portimonense, dos seus jogadores, dos seus planos, dos seus projetos para a próxima temporada, representando, como sempre, o Algarve, representando muito bem. Por falar em representar bem, nós temos aqui hoje um jogador, como o Luiz já disse, que chegou na temporada passada, veio enriquecer o futsal alegre e vibrante do Portimonense e está aqui. Seja muito bem-vindo, nosso amigo Nuno Miranda. Por onde anda ele aí? Está chegando aqui o Nuno Miranda. Olá, como vai, Nuno? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, está tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos ótimos, sim, senhor Nuno. Bem-vindo a esta live de hoje. Hoje és o protagonista da noite. E, Luiz, uma coisa que eu achei interessante, Luiz, é a chamada que foi feita aí no post, quando se avisava a respeito da participação do Nuno hoje, que ele teria dois marcadores sobre ele hoje, eu e você. Agora eu vou te dizer uma coisa, se você vier com graça para cima da gente, como você vai para cima dos seus marcadores, você vai tomar uma na canela. Sabe? Não. Fique preparado. Não vai ser necessário Miranda, tal coisa. Não vai ser, né? Tá Diga. certo. Miranda, vamos começar pelo início. Você é dono de um futsal irreverente, de um futsal alegre, que parte para cima. De onde começou? Como começou isso? Começou na rua mesmo? Começou essa habilidade que você tem, começou a ser demonstrada nos ringues? Como você percebeu que você tinha essa característica dribladora e essa característica um tanto quanto pessoal que você tem de jogar futsal? Quando que você percebeu e como foi isso? Bem, é uma história longa. E eu vou aprofundar um pouco a história. Tudo começou através do meu irmão mais velho, né? Que o meu irmão mais velho já jogava a bola e o meu irmão jogava futsal. Foi campeão nacional e etc, mas não vem ao caso. Então passa muito por o meu irmão mais velho, porque ele tinha um treinador dele que lhe treinou enquanto sénior, mas que depois esse treinador desceu a categoria e começou a treinar benjamins. Ele começando a treinar benjamins, eu estava sempre num ringue aqui ao pé de casa a jogar, então ele falou com o meu irmão, manda o teu irmão lá treinar e etc. E como eu estava sempre a jogar a bola com os meus amigos na rua e etc, então é o meu estilo de jogo, era mais fintava as pessoas, driblava, começava a rir dos meus amigos, eles ficavam chateados às vezes, mas foi por aí. Acho que foi por aí. Nuno, a primeira pergunta do dia vai ser para um pouco quebrarmos de imediato esta curiosidade, que é saber onde vais jogar na próxima época
E já agora, esperando que a tua resposta seja aquela que todos nós desejamos, lanço-te uma segunda pergunta na mesma. Que nome de guerra é que queres que nós usemos? Simplesmente Miranda, Nuno Miranda ou Ricardo Miranda? Mas antes disso, venha a notícia. Portanto, eu este ano houve coisas na minha vida que foram surgindo, mas a verdade é que eu tive conversas com o Pedro Moreira e achámos que o melhor para mim era continuar vestido de... Lindo! Conseguem ver? Aí está ela, número 18. Número 18. Dê-me só um momento para meter a camisola. Força, força. 18 na camisola. Vamos saber com que nome. Se vamos manter o Nuno Miranda, se outro nome para a guerra este ano. Fica-te bem, fica-te bem. Fica-me bem? Fica, Era sim, essa a senhor. notícia que eu queria ouvir. Oh, Nuno, e já agora para os relatos, qual vai ser o nome de guerra? Mantemos Nuno Miranda ou fica simplesmente Miranda ou Ricardo Miranda, já agora? Miranda, eu acho que Miranda é só o último Simplesmente nome, Miranda. acho que simplesmente Miranda. E vai ser esse Miranda. nome que tens na camisola? Vai ser o nome que tenho na camisola, sim. Miranda, apenas. Miranda, apenas. Ok, só. ok. Miranda, quem te descobriu para o futsal? Você falou aí um pouco, né, desse seu início, mas você estava na rua, você estava ali no ringue. Por falar em ringue, um grande abraço para a Filipa, porque ela que me ensinou o significado dessa palavra ringue aqui em Portugal. Porque eu estava a dizer, Luiz, que ringue para mim é ringue de boxe, né? Aí ela me explicou que aqui o ringue também pode ser um futsal de rua, né? Um futebol de rua, que foi onde você começou. Quem te encontrou na rua e te levou para o futsal? Portanto, passa muito por aquilo que eu disse. Quem me descobriu foi o treinador do meu irmão, que antes eu já tinha tido uma experiência no futsal, mas nada de federado. A minha primeira experiência foi na Azinhaga das Paivas, por intermédio de mim mesmo. Eu é que decidi ir lá treinar. E no ano a seguir, então, Inverno nos Cariocas, que é onde tudo começou para mim. Muito novo, tinha eu 8 anos, se não me engano. E acho que foi assim, foi assim. Muito bem, Nuno. Olha, sim, Miranda, recuamos aqui ao ano 2018-2019. Hoje vamos tentar, até porque o tempo passa muito rápido, vamos tentar explorar essencialmente aquilo que foram os últimos anos. Antes de chegar ao ano 2018-2019, eu quero que tu me escolhas uma memória, que eu sei provavelmente qual será, mas que me escolhas uma memória desse futebol de rua que faz parte de ti e que te torna esse jogador irreverente, habilidoso, um verdadeiro driblador. Conta-me lá uma memória que seja muito forte e muito marcante para ti. Bem, eu acho que todos os jogadores temos, pelo menos falo por mim e pelos que me rodeiam, todos os jogadores temos o sentimento e o sonho de querer representar a seleção nacional. E eu acho que quando atingi a seleção nacional de futebol de rua, que foi onde eu enverguei, eu acho que foi o realizado um sonho, certo? Mas também aproveito para dizer que não quero parar por aqui, que quero ir à seleção nacional de futsal, também é um dos meus sonhos, passa por aí. E se tudo correr bem e Deus quiser, lá estarei, continuar a trabalhar para isso.
Nuno, nós percebemos aqui, Nuno Miranda, né? Vai ser difícil a gente acostumar, né, Luiz? Mas só Miranda este ano. Só Miranda. Só para te avisar que, assim, o Caio Ruiz, ele foi o primeiro a chegar nessa nossa conversa. Ele chegou antes que nós três, ele já estava aqui. Porque ele está cheio de perguntas, eu não sei o que se passa com o Caio. Está lá no Paraná, lá no Brasil, mas está cheio de perguntinhas. Cheio das colocações aqui para você. Quer te pegar, fica tranquilo, ele quer te pegar. Mas, enfim, tem muita gente aqui já acompanhando essa live, tá? Além do Caio, o Marco Ramos, o Luiz Felipe Furtado, a Joana Cabrita, o Thiago Nunes, enfim, o Luiz Furtado, também está o Thiago Coimbra, o Luiz Silva e, atenção, hein? Cuidado com o que você vai responder. Pedro Moreira na escuta, tá bem? Então, então, além de tantos outros adeptos portimonenses, e deixa eu te pedir uma coisa, você que está acompanhando essa live, com certeza vai ser muito produtiva, porque o Miranda tem muita história para contar, é um jovem de 22 anos ainda, mas com muita história para nos contar, e principalmente as histórias dele nesse último ano aqui no Portimonense, essa última época que ele serviu aqui na Primeira Liga pela primeira vez, então tem histórias para contar. Por isso eu vou te convidar, compartilhe esse link, aquelas pessoas, amigos seus, que gostam de futsal, que acompanham o Portimonense, compartilhe esse link, olha aí a família do Miranda, compartilhe para que este vídeo chegue lá em Angola, chegue lá em Guiné-Bissau, não é? Também. Certo. Chegue para acompanhar a família inteira, Então, compartilhe o vídeo, vamos lá, a live a partir de agora, para que a gente chegue aí a um bom número e vamos ver se você dá sorte para a gente bater um recorde, viu? Para você hoje dar sorte aqui para a live e a gente bater um recorde aí. Mas vamos em frente. Vou bater. Vamos lá. A sua família tem que empurrar isso aqui. Elas vão empurrar. Miranda, me diga uma coisa. Você, com esse estilo de jogar futsal totalmente diferente da média dos jogadores que a gente vê por aí, você se inspira e se inspirou em quem? De repente, a sua inspiração pode ser uma inspiração do próprio futebol ou pode ser do futsal. Quem é a tua fonte de inspiração e por quê? A minha fonte de inspiração, eu tenho foram duas pessoas. Como eu já expliquei em momentos anteriores e tenho uma história para contar, primeiro foi o meu irmão mais velho, depois a pessoa que me inspirou a jogar assim, hoje em dia já não joga, seguiu outros caminhos, mas foi um craque mundial, na minha opinião, e nem praticava a mesma modalidade que eu, foi o Ronaldinho, sem dúvida. Eu, quando ia ao YouTube, antes dos jogos, via vídeos dele, eu na minha cabeça viajava com aquilo. Ele é muito forte. Não, eu acho que não tinha explicação para o que ele fazia. E depois, a outra história é do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho chama-se Gil, né? E eu jogava muito a bola com ele e com os amigos deles mais velhos, os rapazes mais velhos aqui da minha zona e a quem eu tenho muito respeito e etc. E então eu via o meu irmão a fintar e eu dizia, uau, isto que ele faz com a bola é incrível. Ele fintava as pessoas, o tal dito jajão que nós dizemos, que as pessoas viram assim a cara ou fazem coisas do género. E ele começava a rir das pessoas antes de ter acabado o drible ou antes de ter feito gol. E eu identificava-me com aquilo, eu queria ser aquilo. Tanto que hoje, eu acho que não sou uma fotocópia dele, nem uma continuação, porque cada pessoa tem a sua vida, mas eu acho que consegui seguir bem os passos dele e hoje, felizmente, cheguei mais longe que ele também. Miranda, falaste há pouco na seleção nacional, naquela que te levou pela primeira vez a vestir a camisola de Portugal. Lembra-me de como é que foi esse último jogo pela seleção, um jogo marcante, um jogo espetacular. Conta-me um pouco o que sentiste nesse jogo, como é que o viveste e como é que foi celebrar aquele feito. É uma memória agridoce, porque no sentido de que foi bom e tudo o que eu vivi, as amizades e tudo, e vou levar para sempre. Então, o último jogo é uma coisa que fica marcado para sempre, digo eu, foi
foi um jogo marcante para todos nós, porque é um jogo muito rápido. Para quem não sabe, no futebol de rua não é quem finta mais, é quem faz mais golos, é quem tem mais tempo a bola. É um jogo que tem que se jogar para se sentir, e acho que foi isso que eu estou a dizer. Foi uma experiência inesquecível, vou levar para sempre. E agora, a parte negativa que eu estava a dizer, não é bem negativa, mas como é que eu ia te explicar? É quando nos vamos embora, quando temos de nos despedir dos nossos parceiros, quando é a parte que custa mais. E eu que nem sou muito de chorar, nem de fortes emoções, por acaso chorei, porque senti muito. Não é uma coisa normal vinda de mim, mas senti muito, e é isso. Miranda, teve uma das pessoas aqui que estou acompanhando, o Fábio Pacheco. Ele fez uma colocação e eu quero fazer uma pergunta em cima da colocação dele, que ele fez muito interessante. E além do Fábio Pacheco, né, que é esse que nos inspirou na pergunta, Fabiano. Eu quero mandar um abraço especial para o Marquinhos Mariá. Ele manda um abraço, ele está na Austrália te ouvindo, hein? Olha só. Um abraço, legal. Um abraço. Tá bem longe de te ouvir. Mas tá a longe, pergunta, mas tá acompanhado. A colocação que fez aqui... tá certo. A colocação que fez aqui esse nosso amigo Fábio Pacheco, ele diz assim, que você foi bem educado no futebol de rua. E chama atenção pelo seguinte, o futebol de rua, ele tem a característica da irreverência, ele tem a característica do descompromisso com resultados, ele tem a característica de um chamativo muito mais para o individual do que para o coletivo. Sim. De tudo isso que você aprendeu no futebol de rua, o que teve de proveito, o que você levou para a sua experiência no futsal, que você viu que hoje te ajuda como jogador de futsal? Então, vou dizer, no futebol de rua e quando representamos a seleção, o principal objetivo de quem vai à seleção não é porque joga muito, não é porque tem os pezinhos melhor do que tal, ou do que tal, não é porque é muito driblador ou não. Então, na seleção nós trabalhamos várias vertentes. Trabalhamos entre ajuda, trabalhamos a nossa humildade, trabalhamos ajudar o próximo, trabalhamos muitas coisas. E é nisso que o selecionador nacional se foca. É na pessoa antes dos pés. Tanto que nós, por exemplo, nunca fomos campeões mundiais e sempre tivemos quase. Tem muitos jogadores de futebol de rua, jogadores, por assim dizer, absurdos, que fazem coisas com a bola impressionantes, mas que não vão à seleção por causa, muitas vezes, do comportamento. E 70% do comportamento é meio fator para ir à seleção, pelo menos de futebol de rua. Não sei como é que funciona as outras, porque eu nunca fui, eu nunca estive lá, mas ambiciono chegar lá, como já disse. Miranda, vamos regressar agora sim à época 2018-2019. Fala-me como é que correu essa época e como é que recebeste a notícia de que poderias reforçar o Portimonense na Primeira Liga. Como é que foram esses momentos? Como é que foi sentires que ias mudar para o Algarve? Fala-me, antes de falarmos do Portimonense, desse Sim. ano no Barreiro e dessa sensação que sentiste quando surgiu a hipótese de vires para o Algarve. Então, tudo começou no Fabril, no ano anterior à minha ida para o Portimonense. Foi um ano difícil a nível tático para mim, porque eu vinha de uma realidade completamente diferente. Eu vinha da Distrital, de Júniores para a segunda divisão. Foi difícil para mim, mas tive colegas e felizmente que me deram na cabeça e que eu comecei a atinar, e tanto que na primeira volta do campeonato da segunda divisão eu tinha 3 golos na primeira volta. Eu acabei a segunda volta com 33 golos. Na segunda volta marquei 30 golos. E teve um mister também que não apostava muito em mim,
Depois veio outro mister também, já começou a apostar. Depois só o terceiro mister é que ele viu que eu verdadeiramente tinha talento e quer dizer, todos os outros misters já sabiam que eu tinha talento, mas não apostavam em mim porque jogadores irreverentes como eu, né? O principal forte dos jogadores irreverentes é ir para a frente, apanhar a bola, desequilibrar, fazer uma coisa que ninguém está à espera. E então os primeiros 2 misters não apostavam em mim, mas o terceiro mister já gostava mais do meu estilo de jogo, já tirou o melhor proveito de mim, por assim dizer. E depois da notícia do Portimonense eu ainda me lembro perfeitamente, eu quando joguei com o Portimonense a primeira vez em Portimão, foi em Portimão, Montes de Alvor, desculpa, enganei-me, foi em Montes de Alvor que eu joguei a primeira vez com o Portimonense, e lá ninguém me conhecia, por assim dizer, veio agora da Distrital, é novo, não tem experiência, não tem calos, e eu tinha o cabelo curtinho na altura, tanto que um dos meus colegas do Portimonense, na segunda volta, o João Paulo, posso dizer nomes que não tenho problemas com isso, o João Paulo disse-me assim no final do jogo, mas quem é este pretinho? Este gajo apareceu de onde? E nós até hoje fazemos piada com isso, eu e o João Paulo, uma excelente pessoa, João Paulo. Até hoje brincamos com isso, porque na segunda volta o Portimonense aqui no Fabril ganhou-nos 5-3 e inclusive quando eu fui assinar, fui ter com o presidente no primeiro ano de Portimonense, o presidente, quando eu cheguei lá ao gabinete do presidente, estava assim sentado, cheguei eu e o Mr. Pedro Moreira, e o presidente disse assim, tu és aquele pretinho das fintas, né, que eu gostei muito. Foi assim. És mesmo tu. Ficaste marcado pelo presidente logo. E eu não sei se o Luiz se lembra disso, quando o presidente Fernando Rocha esteve aqui na live conosco, ele ainda comentou a respeito do Miranda, não é? Aquela história lá daquela conversa no balneário, né? Realmente o também presidente Fernando Rocha essa conversa. Tem uma admiração especial aí pelo seu futebol e pela pessoa que você é. Miranda, o que significa para você o dia 14 de dezembro? 14 de dezembro eu acho que é o melhor dia da minha vida, porque eu acho que nunca contei esta história a ninguém, mas vou agora aprofundar a história. 14 de dezembro é o melhor dia da minha vida porque nasceu o meu filho Cristian Diego, e não bastava nascer o meu filho, nasceu o meu sobrinho. E nasceram os dois no mesmo dia. E eu estava na sala de parto 7 e o meu irmão na sala de parto 8. E foi engraçado, porque o meu filho nasceu 20 minutos primeiro. O meu filho nasceu às 19h20 e o do meu irmão nasceu às 19h40. E então, como o meu filho nasceu primeiro, eu para vir dar a notícia à minha sogra e à minha mãe que estavam lá fora, eu saí a correr rápido, fui lá fora, disse que o meu filho já nasceu, estava todo contente. E quando eu volto para entrar, as enfermeiras dizem-me assim, mas tu ainda agora estavas aqui, já estás lá fora, como é que é possível? Mas só que era o meu irmão que estava na sala de parto ao lado e nós somos parecidos. E elas pensaram que eu tive 2 filhos com 2 mulheres diferentes no mesmo dia. E foi engraçado, foi. Foi muito engraçado. Muito bom. Grande história. Olha, Miranda, mas, chega então. Continua. É que o mais engraçado é que a minha sobrinha mais velha já tem 10 anos e também é de 14 de dezembro. Aí, espetacular. Oh. Olha, já agora não tem nada a ver, mas o dia 14 de dezembro de um ano em que eu tinha 16 aninhos na altura, para um sportinguista como eu, também foi um dia muito especial, porque foi o dia 14 de dezembro de 1986 em que o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica, em Alvalade. E eu era um menino e moço e estava em Alvalade nesse jogo, portanto foi uma loucura completa. É um dia que recordo muito, esse 14 de dezembro, que para ti é um dia tão marcante, naturalmente. Miranda, por falar em família, se há algo que me tocava e que me emocionava sempre bastante,
era ver a tua família em peso nos jogos fora, família e amigos a vibrar ao máximo contigo e com a equipa. Como é que eles viveram esta época? Primeiro, deixem-me já dizer aqui uma coisa. Queria agradecer muito à minha namorada, que já é minha companheira de vários anos e que está sempre para mim, à minha irmã, que faz tudo por mim, ao meu pai, ao meu irmão Márcio, ao meu irmão Gildo, primeiro a família direta, a minha irmã Rita. Eu acho que eles fazem tudo por mim, sou o menino de ouros dele e eles não me conseguem ver mal, não me conseguem ver triste. A minha namorada a mesma coisa. E eu por norma sou muito ligado à família, porque são as pessoas que estiveram comigo desde o início. Eu tenho aqui histórias que eu posso contar sem problemas e acho que a minha namorada deixa. A minha namorada, por exemplo, abdicou de ter um part-time para ter um full-time para eu jogar a bola a tempo inteiro, só me dedicar a isso, que deu frutos, felizmente. A minha namorada abdicou disso, de ficar com o meu filho em casa, noites enquanto eu ia treinar, voltava à tarde, já lhes encontrava a dormir. Eu por exemplo, não vi os primeiros passos do meu filho. Foi a minha mulher que viu os primeiros passos do meu filho, porque eu estava no treino. Foi uma coisa que também me marcou muito, que eu queria ter visto, mas como a minha namorada entendeu, estava à procura de um futuro melhor para nós e felizmente hoje já piso palcos que eu ontem via na televisão e acho que não tem nada mais marcante que isso para mim e para a minha família. E o meu pai e a minha mãe, esqueci-me de frisar, também são duas pessoas que estão a tempo inteiro para mim, seja o que for, e então não tem como eu ser uma pessoa ingrata ou uma pessoa má. Tanto que as primeiras camisolas que eu pedi ao Mr. Pedro Moreira foi logo para a minha família, e tive uma maré de amigos-me a pedir, só que eu primeiro para a minha família. Como é lógico, acho que todo ser humano é assim, só que eu sou apegado de tal forma à família que nem eu sei explicar. Temos ligações muito fortes, principalmente eu e os meus irmãos. Legal, é bom saber que a família joga junto, né? Nesse Joga aspecto, junto, que isso você mesmo. está a falar. Exatamente, eles vão para a quadra junto com você. Agora, Miranda, uma coisa que é interessante de ver na sua carreira, vamos dizer assim, porque a gente percebe que muitos jogadores, se a gente pegar o próprio caso de jogadores aqui do Portimonense, que somente com 26, 27, 28 anos conseguiram chegar à principal liga de futebol, de futsal no país, que é a Liga Placar. Você passou uma temporada no Fabril, foi isso? Foi uma temporada, Sim, não foi? Foi só uma temporada de segunda divisão. Que era a segunda liga, isso, Sim, que era a certo. segunda liga do futsal português. Uma temporada só. De repente, desta única experiência numa segunda, você já cai no Portimonense para jogar direto na Liga Placar. Isso foi um susto para você, uma mudança muito radical, muito grande? E, de certa forma, foi a hora uma que mudança... você chegou, trouxe um certo peso ou não? Sim, acaba sempre por trazer. Foi uma mudança muito grande. Por exemplo, eu até há bem pouco tempo, eu só via o Paulinho na televisão, eu só via o Divanei na televisão, eu não sabia que um dia ia conseguir dividir balneário com eles, e hoje eu divido balneários com campeões europeus, campeões nacionais. Pesou-me muito, porque é o meu estilo de jogo. Eu para atacar sou bom, mas a defender ainda não. O Mr. Pedro Moreira ainda está-me a lapidar, porque é uma diferença abismal da segunda para a primeira divisão. As pessoas às vezes não têm noção, tem mesmo que acontecer com elas para elas perceberem. Eu vim da segunda divisão, é normal, cheguei à primeira divisão, estrela dos meus rapazes, dos meus amigos, era a estrela para eles viam, vamos por mais, não sei o quê, sempre para dar moral. Só que eu cheguei à primeira divisão, é tudo totalmente diferente.
E o Paulinho, eu tenho muito a agradecer ao Paulinho Martins, ele deu muito na cabeça. Miranda, não defendas assim, vira o corpo assim, é mais fácil para ti, Miranda, Miranda, atenção à bola nas costas, Miranda, e o Mister Pedro Moreira também, são pessoas que me deram na cabeça constantemente para eu melhorar, e acho que melhorei nesse aspecto, mas ainda tenho que melhorar mais, muito mais, há muito a aprender ainda. E defensivamente, então, eu tenho que me esforçar mais que os outros, por assim dizer. Tenho que me esforçar 2 vezes, porque a defender para mim, pelo menos, digo isto abertamente, não tenho problemas, não é o meu forte, mas é a coisa que eu tenho mais dificuldades no futsal, é defender. Miranda, vamos então entrar no ano 2019-2020, esse ano que é um ano fantástico na vida do Portimonense, com esta chegada à Primeira Liga. Há vários jogos marcantes, na minha opinião, em relação àquilo que fizeste do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Mas eu começo em Alvalade, no pavilhão João Rocha, primeira jornada, em setembro. É um jogo que não ficou, mas poderia ter ficado ainda mais marcado na tua memória, não só porque pisaste o palco do melhor pavilhão do país, mas também porque fizeste uma grande exibição e pelo menos 2 golos podias ter feito. Como é que foi essa sensação de jogar na Primeira Liga contra o Sporting no João Rocha? Primeiro, a sensação foi uma sensação que eu enquanto jogador já queria ter essa sensação e acabei por conseguir pisar o palco do Sporting e outros palcos grandes. E quanto a nível pessoal, foi um bom jogo, porque eu não estava preparado para o que aí vinha. Eu na altura, o Mister Pedro Moreira disse-me assim, e é uma coisa que ele até hoje me diz, que me motiva bastante, para jogadores com o meu estilo de jogo. Para ser sincero, aconselho todos esses o Pedro Moreira, porque o Mister diz, Miranda, depois do meio campo, brinca com eles, faz o que quiseres. E isso dá-me uma vontade e uma moral de querer ir para cima e de fazer as coisas bem. E foi o que aconteceu no primeiro jogo, mas também, em compensação a isso, eu não estava muito forte defensivamente e também chegámos a sofrer 2 ou 3 golos por intermédio de mim mesmo, que não defendi bem, ou poderia ter estado um passo à frente na jogada, interceptava o lance e não estava. Mas, dando continuamente à época, acho que estou melhor, e a equipa toda, a nível coletivo, melhoramos todos. Miranda, você, na temporada passada, pelo Fabril, você fez 35 golos em 25 jogos. Uma marca considerável, não é? E este ano, pelo Portimonense, em 19 jogos pelo campeonato, você fez 3 gols. É evidente que é uma condição diferente, não é? Você está num momento diferente, uma fase de adaptação. Como você bem disse, no Fabril você era estrela, né? Aqui, chegando aqui, você está começando aí uma nova jornada. E você usou um termo aí que eu achei interessante. Você dizer que percebe que o Pedro está te lapidando, não é? Então, nesse caminho de evolução que você tem aí pela frente, o quanto você vê a mão do Pedro Moreira trabalhando no seu futsal, te orientando, te ajudando a evoluir? Como você tem visto isso na sua carreira nesse momento? Primeiro, só aqui à parte. Eu, em toda a minha carreira, até chegar ao Fabril, eu sempre fui o melhorzinho e etc. E toda a gente me dizia, tu és muito bom, mas aqui onde eu vivo, e tenho que deixar isto claro, tem muitos craques como eu, tem muitos Mirandas aqui, só que tem muitos Mirandas, mas se calhar não tiveram o meu acompanhamento ou a minha força de vontade. E isso, o Pedro Moreira, antes de mim, daqui da minha zona, já podia ter treinado outros, só que não tiveram essa sorte, seguiram outros caminhos na vida. E eu acho que
o Pedro Moreira no futsal, eu pessoalmente, eu posso lhe considerar um pai para mim, porque o Pedro Moreira, eu acho que ele com outro jogador ele não teria tanta paciência, não seria a mesma coisa com outro jogador. O Pedro Moreira, para mim, no futsal mesmo, sem querer desrespeitar os outros treinadores que eu tive anteriormente, eu acho que o Pedro Moreira me ensinou tudo o que eu sei até agora. Porque o futsal no distrito de Setúbal é bom para a irreverência, mas taticamente já não acaba por ser muito bom, como em Lisboa, por exemplo, que temos um futsal taticamente evoluidíssimo. No Porto temos um futsal muito bom. Então o Pedro Moreira ensinou-me tudo o que eu sei no futsal até hoje. E na brincadeira, às vezes, o Pedro Moreira brinca comigo, né? O Mister diz-me: Miranda, diz lá que eu não sou teu pai, diz lá que eu não sou teu pai. Nós até brincamos, teve uma altura que eu chamava o Pedro Moreira de padrinho, padrinho para aqui, padrinho para ali, padrinho. E porque é que... E o Pedro Moreira, eu acho que foi daquelas pessoas que ficou marcado para mim e o Pedro Moreira ficou marcado para mim porquê? Porque é aquela questão que estávamos aqui anteriormente. Quando a minha família foi ao Algarve, o Mister Pedro Moreira tratou-lhes como se fosse família dele. Fomos todos jantar à churrasqueira dele, ele fazia as brincadeiras comigo. E o Miranda está sempre a sair à noite para deixar a minha namorada chateada, e a minha namorada ficava chateada, mas depois o Mister dizia: não, eu estou a brincar, ele até é certinho. Portanto, é uma pessoa que eu vou guardar para sempre. Miranda, é muito bonito ouvir aquilo que estás a dizer sobre o Pedro Moreira. Mostra bem a pessoa que tu és, uma pessoa grata, humilde, bondosa. De facto, é muito bonito, é muito emocionante ouvir isso. Miranda, não sei se tens essa noção, mas és de facto uma pessoa e um jogador muito acarinhado por todos, porque isto sentimos também ao longo das várias conversas de futsal, que os teus colegas têm um grande carinho por ti. E o próprio presidente revelou esse carinho por ti. E ele revelou uma história muito engraçada que marca um dos teus grandes jogos este ano. Foi dia 19 de outubro de 2019. Esse jogo, simultaneamente, é um grande jogo para ti e um grande jogo para a equipa, porque é a primeira vitória no campeonato frente ao Viseu 2001. É de certeza, Miranda, um pouco na sequência do que o Pedro diz, ou do que o Pedro te diz a ti, para... do meio campo para a frente fazeres o que quiseres. Esse jogo é um bom exemplo, porque fazes um golo sozinho, em que basicamente levas a equipa toda do Viseu e fazes sozinho esse golo, e depois numa altura marcante do jogo, com 5-5, a faltar 1 minuto, tu, digamos que fitas a equipa toda e dás um golo ao Rochato, faz 6-5 na altura, um golo decisivo nesse jogo. Como é que foi, num jogo em que o próprio presidente nos disse que te tinha dito ao intervalo no balneário que não te preocupasses, que ias ser muito importante no jogo? Como é que sentiste essas emoções todas e como é que a tua família, o relato, sentiu o teu êxito nesse jogo? Eu, a nível pessoal, eu acho que foi o meu melhor jogo. E foi um jogo muito bom da equipa também. Nível coletivo, precisávamos da vitória, quisemos muito nesse jogo e felizmente sorriu para nós. Quanto ao presidente Fernando Rocha, também gosto muito do presidente. O presidente, sempre que me vê, dá-me assim uma belinha na cabeça, brinca comigo sempre. Então, até o Caio hoje em dia me goza por isso. Chorão, o presidente tem que vir no balneário falar com você, seu chorão. O Caio está sempre a gozar comigo por causa disso. Foi, como é que eu ia te explicar? Eu acho que foi das poucas vezes que eu fiquei chateado com o Mister Pedro Moreira, mas fruto da minha imaturidade, porque eu na semana não tinha treinado para aquilo que eu queria e estava chateado comigo mesmo. E eu, tanto chateado comigo mesmo, não soube separar as coisas e
E pronto, disse... não me lembro bem o que é que eu disse, mas acho que queria mais minutos e o pessoal viu a minha cara de chateado, mas eu hoje em dia tenho consciência, e já falei isso com o Pedro Moreira, eu não fiz naquela semana de treino para ter por esses minutos. E o presidente vem ter comigo ao balneário, chateado, mas tranquilo, por assim dizer, começa a falar com todos, e tinha razão. E no fim, o presidente apontou-me, deu-me assim 2 chapadinhas na cara e disse assim: tu agora vais lá para dentro e vais lixar isto tudo. Tu vais provar que tu és bom. Por isso é que temos aqui connosco. E na segunda parte, acho que fiz uma segunda parte muito boa. Foi o meu melhor jogo a nível individual e acho que nesse jogo conseguimos o nosso principal objetivo, que era a vitória. Seja por 1, por 3, a vitória ficou em nossa casa. É interessante, né? Ô Luiz, meu amigo, você consegue perceber, então, pela declaração aí do Miranda, que umas chapadinhas na cara resolve, hein? Isso é bom, hein? Com jeitinho. Com jeitinho. Foi carinhosa e resolveu. Agora, Miranda, você está a dizer que esse seu estilo, né? Ele te torna um jogador diferenciado, não é? Mas antes de eu entrar na pergunta, deixa eu só te mandar um comentário aqui. Teve uma pessoa que escreveu que você precisa cortar o cabelo porque não suporta você 30 minutos no secador. 30 minutos e não deixa ninguém dormir no quarto. Eu não preciso falar quem escreveu isso, né? É o Caio, tá certo. Caio, tá aqui feita a sua reclamação pública, então volte para a próxima temporada, de preferência careca, tá bem? Para não dar trabalho para o Caio. Mas a minha pergunta, Miranda, é o seguinte: você por ser assim um jogador de uma forma, como a gente vinha falando, irreverente, e pelo Pedro te dar essa liberdade, te dizendo assim, do meio da quadra para frente, vai para cima deles, você já sofreu algum tipo de ameaça de algum adversário? Porque não tem adversário nenhum que goste desse seu estilo de jogo. Eu digo adversário, né? Porque os seus adeptos, os seus amigos gostam de ver o Miranda com toda aquela ginga para cima. Mas e os adversários? Eles te perseguem na quadra por causa disso? Não, porque eu, por norma, por natureza, eu sou uma pessoa nervosa. Que se eu, por exemplo, fintar o adversário e vir que ele me deu por maldade, eu já vou para cima dele, já vou tirar satisfações. Então, fizeste isso porquê? E tenho outra história engraçada para contar, já vou contar. E é isso, eu acho que é o meu estilo de jogo, ninguém me pode cobrar por isso, como ninguém cobrou, por exemplo, ninguém cobra o Neymar e o Neymar faz o que faz, ninguém cobra o Ricardinho faz o que faz. Eu acho que também não me podem cobrar a mim. Eu acho que muitas pessoas dizem, o teu futebol é futebol de bancada, é o que as pessoas gostam de ver, mas eu respeito a opinião de cada um. Se eles acham isso de mim, ok, tudo bem, mas eu não me revejo nessa pessoa que as outras pessoas dizem. E a história que eu ia contar, uma vez, nos indefetíveis, para a Taça Nacional, num jogo contra o Marítimo, lembro-me perfeitamente, eu estava chateado também. Já vim chateado, não sei com o quê, acho que aconteceu algo grave entre familiares, eu já vinha chateado para o jogo e fui titular, mas não estava a jogar nada bem, então, mas só queria fintar nesse jogo, estava muito chateado, muito nervoso. Então o Mister tirou-me, e o Mister tira-me e eu digo, mas tirou-me porquê, Mister? Ele disse, não, tu não estás o mesmo Miranda, não estás a jogar. Então, foi algo idêntico ao que aconteceu no Portimonense com o presidente Fernando Rocha. O Mister disse, então, mas tu não estás a jogar o que sabes e etc. Eu voltei na segunda parte e teve um lance que eu vou, finto todos, finto e não faço o golo por abuso. Volto a bola para trás e jogo para o meu colega. Então, o árbitro, nesse mesmo lance, parou o jogo
e o árbitro veio ter comigo e disse-me assim, o árbitro, epá, se tu continuares a fazer esse estilo de jogo, eu vou ter que te dar um amarelo, porque isso que estás a fazer é humilhação. E eu na altura não entendi, era mais novo, era menos maduro, eu não percebi porque é que ele me disse aquilo, quando aquilo era o meu estilo de jogo. Hoje em dia eu percebo também, estava chateado e deixei a imaturidade falar por mim, então fintava, driblava, fazia o que queria, e o árbitro veio, parou, chamou-me à parte, avisou-me, a bancada começou logo toda a gritar, deixa o miúdo, não sei o quê, quando aquilo era o meu estilo de jogo. Mas hoje entendo e compreendo e respeito. Na altura não me identifiquei com aquilo. Hoje já estou mais calmo. Miranda, mas uma coisa boa, de facto, é sem dúvida, neste caso, o Pedro Moreira e os teus colegas valorizarem, admirarem e permitirem que tu sejas assim, porque, de facto, o futebol hoje, o futsal hoje, está mais frio, está mais triste, exatamente porque se corta muito aquilo que é a habilidade individual. Eu às vezes vejo treinos de meninos de 7 anos e 8 anos que se fazem qualquer malabarismo já estão a levar e de facto o futebol tornou-se um desporto muito menos interessante e o futsal, e em aspas, e é por isso que eu te faço a pergunta seguinte: se te deu um gozo particular fazeres parte de uma equipa que na primeira divisão jogava um futsal completamente diferente, um futsal ofensivo, irreverente, vertiginoso, com muitos golos, contrariando muito aquilo que acontecia com a maioria das equipas a jogar um futsal muito mais posicional, muito mais estratégico e muito mais defensivo. Se te deu gozo particular fazer parte desta equipa, essencialmente a partir do 7º jogo, em que vocês arrancam para 10 vitórias e muitos golos. Não, sem dúvida, deu-me um gozo imenso, porque eu também já por mim gosto de desafios e então foi um desafio na minha mente que eu aceitei, por assim dizer, que eu disse, não, eu tenho que fazer, eu tenho que me afirmar, eu quero ficar na primeira divisão, eu não quero voltar para a segunda divisão, eu não quero subir para depois descer, eu quero subir e manter-me por vários anos e acho que foi nisso que eu pensei e penso para me manter. E sim, respondendo à pergunta diretamente, sim, foi um gozo enorme para mim, foi muito bom. Miranda, estão aqui os seus amigos a conversar, o João Silva, lembra dele? Guarda-redes. Lembro. E o Caio. Olha o que o João está escrevendo aqui para o Caio. Ele diz assim, o Caio, ao Neymar, ao Ricardinho e ao Mirandão. O menino é ousado, né? Se comparando com o Neymar e com o Ricardinho, o menino é ousado. Agora, já que você acabou de falar aí pra gente, né, que você tem seus momentos de nervoso, mas isso vem de casa, né? E parece que você tem uma cachorra que chamava Pitá, e a Pitá experimentou do seu nervosismo, não é isso? Eu, sim, tinha uma cadela chamada Pitá, mas já foi há muitos anos e eu era criança quando o meu pai foi dar a cadela ao canil, porque eu e os meus irmãos portávamos muito mal, fazíamos coisas que por assim dizer, envergonhávamos os nossos pais, só queríamos brincadeira. Então o meu pai disse a nós, se vocês continuarem com esses comportamentos, eu vou levar a cadela, porque ele sabia que nós tínhamos criado um afeto muito grande com a cadela, mas nada maior que o companheirismo entre irmãos, então as nossas brincadeiras continuaram sempre e ele levou a cadela. Não me engano, acho que foi assim. E a parte do nervosismo, não diria que vem de casa, mas de onde eu venho. Eu acho que de onde eu venho, por exemplo, as pessoas não podem dar os dentes todos os dias umas às outras. Eu não posso sorrir todos os dias para ti, tu não podes sorrir todos os dias para mim, porque senão vão levar isso como uma amizade, e é o que não existe muito aqui, uma amizade, irmandade, não existe muito isso. Por isso é que eu tenho um ciclo de amigos muito restrito, acho que é mais por aí.
E quando tocam nos meus, eu sou o primeiro a querer defender, a querer saber o que se passou. Parte muito por aí. Também tem outra história que aconteceu este ano. Não sei o que é que se passou entre o Mister Paulo Fernandes, acho que é o do Viseu, sim, e o Mister Pedro Moreira. Não sei o que é que se passou. No final do jogo trocaram bocas. Eu fui o primeiro a correr para ver o que é que se passava, para ver se era confusão. Depois até... Hoje uma pessoa que é minha amiga, o David Parente, chegou ao pé de mim e parou-me e disse: não faças isso, porque eles estavam só a falar, não precisas te enervar e etc. Eu acho que já é da minha natureza mesmo. E a minha irmã não gosta nada disso, não gosta nada. Que eu explodo do nada. E eu acho que é por aí. Miranda, também por seres assim, como é que foi partilhar o balneário com jogadores e pessoas mais cerebrais, mais serenas, como o Paulinho Rocha, o Paulinho Martins, o Deivão, o Divanei, jogadores e pessoas que são, de facto, mais serenas. E como é que foi, que peso dás ou que importância dás ao facto do Portimonense ser, enquanto plantel, um conjunto muito bem misturado entre jogadores explosivos, como tu, o Caio Ruiz, o Filipinho, o Pedro Serra, por exemplo, sim, e jogadores mais cerebrais, como os Paulinhos, o Divanei, o Caio, e esse senhor André Rochato, que é de facto um finalizador, mas mantém sempre uma serenidade brutal. Como é que foi conviver com esta mescla de características e de pessoas? Eu não vou aqui falar individualmente de cada um, mas isso é assim, os jogadores mais experientes, o que é que eu fui tirando e absorvendo foi o que o presidente sempre me disse: aprende com os jogadores experientes porque amanhã vais ser tu. E então eu tento aprender ao máximo possível sem desrespeitar o que eles dizem ou o que eles fazem. Eu tento seguir as pisadas deles, mas enquanto Ricardo Miranda. Não tento seguir as pegadas deles para lhes imitar, mas tento seguir o que eles me dizem para ser uma pessoa melhor e para ter uma carreira bonita dentro do meio onde estou inserido. E acho que por esse meio, mesmo o meio onde eu estou inserido, eu acho que nós temos que nos adaptar ao meio que estamos inseridos. Então eu acho que eu estou a tentar me adaptar ao máximo possível para amanhã também ser referência para outras crianças que estão a vir e que querem fazer disto vida, como eu quando era criança. Legal, boa experiência. Agora acho que estamos chegando ao final, não é, Luiz? É verdade, é verdade. 22h57, é uma pena, passa muito rápido, mas começo por aqui, um pouquinho de pressão alta no nosso amigo. Vamos lá? Bora lá. Posso mandar daqui, Luiz? Manda. Então vamos lá, meu amigo Miranda. Vou te dar aqui duas opções, você me diz uma, e se quiser até diga por quê, e diga aí para a gente entender um pouco mais e conhecer um pouco mais a fundo quem é o Nuno Miranda. Vamos lá. Márcio, Gildo ou Rita? Rita, sem dúvidas. Cavalheirismo primeiro. A minha irmã Agora primeiro. Diga quem são esses três. São... Tá certo. São... Bacalhau com nata... Desculpa. Pode falar. O Nilton perguntou-me quem são esses três, não foi? Foi. Sim. É. São os amores da minha vida, por assim dizer. São as pessoas que eu mais respeito neste mundo, incluindo os meus pais, mas os meus irmãos, nós temos uma cumplicidade muito grande. A minha irmã trata do meu filho como se fosse filho dela. Às vezes até trata melhor que eu. E então não dá para explicar. Eu acho que está tudo dito. Vamos lá. A próxima. Bacalhau com natas ou ervilhas? Bacalhau com natas. Mas tem que ser feito pela minha irmã.
E por outro lado, eu ouvi dizer que você odeia ervilhas, não é verdade? Odeio. Não como. Não como ervilhas, eu. Então vamos lá na sequência. Vamos lá na sequência. Eu vou te dar 2 nomes aqui, parece que são 2 pessoas que têm uma certa importância para você, e você vai dizer uma ou outra. Flávio ou Celso? A pessoa que fez essa pergunta, eu sei quem foi e apanhou-me bem. Mas eu vou dizer o Flávio, porque o Flávio é o meu amigo de infância, está comigo há 15 anos, se não me engano. Tudo de bom e de mau que eu fiz foi ao lado dele. Ele é a pessoa que me conhece melhor. É o meu braço direito, eu sou o braço direito dele. Quando dá qualquer coisa, nós sabemos um do outro. E acho que o Flávio... Porque o Celso também... O Celso, eu tenho laços familiares e sanguíneos com ele. É meu primo. Então, não... Ele entende. Legal, vamos lá. Força Suprema ou Mota Júnior? Estão-me a lixar bem. Bem, como são cantores, como não é muito ligados a mim, eu identifico-me... Epá, não dá para dizer, porque eu identifico-me com o que os dois dizem, mas... Força Suprema. Tá bom. E para terminar, hip hop ou rap? Não percebi. Pode repetir, Nilton. Hip hop ou rap? Rap, sem dúvidas. É o rap. Sem dúvidas. Tá bem. Vai lá, Luís. Bora lá. Sendo tu um jogador muito irreverente e um driblador nato, vou-te apresentar aqui algumas parelhas de diferentes gerações e vais escolher. Não sei se conheceste, mas Futre ou Chalana? Antes de tudo, dê-me só um segundo que o meu telemóvel está a ficar sem bateria. Vou só buscar o carregador, ok? Ok, Miranda, ok. Vamos lançar aqui alguns desafios agora ao Miranda, que têm a ver com alguns dos grandes jogadores que fizeram parte do futebol e do futsal de gerações diferentes. Vamos ver até que ponto o Nuno Miranda procura ver vídeos antigos. Ele há pouco falou do Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver se recuou mais uns anos e se chegou a conhecer o Paulo Futre e o Chalana, por exemplo, ou se chegou a conhecer o grande Jordão no Sporting, ou o Nené no Benfica, ou a um título mais recente, obviamente aí sim não há dúvida nenhuma, jogadores como Quaresma ou Ronaldo. Vai ser difícil a escolha para o Miranda, ele que a este nível é uma espécie de rival do Caio Ruiz, porque qual deles o mais vertiginoso, qual deles o mais veloz, qual deles o mais irreverente? São 2 grandes jogadores e é um grande privilégio saber que tanto o Caio Ruiz como o Miranda vão renovar com o Portimonense. Aliás, falava eu há pouco da mescla. Eu acho que está aí um plantel fantástico, porque olhar para jogadores como Paulinho Rocha e Deivão, mais como fixos, olhar para jogadores como Caio Ruiz e Miranda, que são irreverentes, depois juntar a malta da casa, Pedro Senra, Filipinho, Rochato, pensar que Divanei renovou, enfim, estes jogadores todos, sob a égide do grande Paulinho, está aí uma equipa muito interessante. Mas vamos lá, Miranda, a um conjunto de grandes jogadores. Vamos lá ver a tua escolha. Então não sei se recuaste ou se já viste vídeos deles, mas Futre ou Chalana? Futre. Cheguei a ver vídeos. Ok. Já agora falaste nele há pouco. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Ronaldinho, sem dúvidas. Em Portugal, Quaresma ou Nani? Nani. E finalmente, Cristiano Ronaldo ou Messi? A velha pergunta.
sou muito apologista de quem trabalha muito. Então, logo aí, a resposta está à vista, que é o Cristiano Ronaldo. Depois tudo que conquistou e tudo que fez pelo futebol português e sendo ele como é, a personalidade dele, a pessoa dele de ajudar as outras, identifico-me mais com ele, sem dúvida. Muito bem, finalmente no futsal, já agora eu acho que provavelmente dois dos jogadores mais fortes do ponto de vista individual estão aqui no Portimonense, Caio Ruiz e Nuno Miranda, mas olhando para outros nomes, por exemplo, no Sporting e no Benfica, Robinho ou Merlin? Para escolher entre o Robinho e o Merlin? Sim. Sim. Merlin. Essa também foi fácil. Muito bem, vamos ao completa frase. Nilton. Eu vou te dar... Hoje eu não vou ser bonzinho com você, não. Porque eu vou te dar uma palavra só para você definir esses nomes que eu vou dizer, tá bem? Eu vou falar um nome e você vai me dizer uma palavra que defina o que esse nome representa para você. Vamos lá. Ana é... Não conseguem ouvir? Não. Você já respondeu? Não consegui perceber. Dê um momento, então. Me ouve? Já me ouvem? Agora sim, muito Oi? melhor, Miranda. Eu te ouço. Você me ouve? Bem? Ok. Então tá. Vamos lá. Então a pergunta que eu fiz eu vou te pedir uma Eu não ouço muito bem o palavra Nilton. só. Não me ouve nada? O Luiz me ouve? Ouço bem. E a mim ouves, Miranda? Então eu acho... Sim, ouço. Ok. E a mim? Ouve agora? O Nilton não ouço, não. Então eu vou fazer então, de Luiz, voz off do passa Nilton. pra você, Ok. Luiz, vai lá. Ok. Então, exatamente Ok. aí para ele também a pergunta. Então, a primeira que eu fiz, Luiz, para ele dizer em uma palavra, a Ana é... Miranda, só podes usar um adjetivo, uma palavra. A Ana é... Mulher da minha vida. O Christian é... O Christian é... O amor da minha vida. A dona Teresa Oliveira é... A dona Teresa Oliveira é... Minha rainha. O senhor Hermenegildo é... O senhor Hermenegildo é... O meu rei. Vai lá, Luiz, é com você. Vamos lá, Miranda. A maioria das pessoas, eu diria mesmo pelo mundo fora, paga muito dinheiro para passar um dia no Alvor Bahia. Como é que foi viver no Alvor Bahia? Eu pessoalmente... Miranda, o teu som fica muito melhor com o auricular. Com o auricular, ouvimos-te muito melhor. Ok, é porque eu só tinha um de bateria. Ok. Eu tinha 1% de bateria, mas eu ouvi a pergunta: como é que é viver no Alvor Bahia? Sim. Top. E já agora, como é que foi viver no Amarilis? Top também, top. Diz-me um jogo que a tua família tenha ouvido na rádio e que particularmente se emocionou. Eu esqueci-me o nome daqui. Borinhosa. E ao vivo, diz-me um jogo que os tenha marcado.
Leões de Porto Salvo. Miranda, como é que foi o dia, a hora, o minuto em que recebeste a notícia de que irias renovar para 2020-2021? O que sentiste? Estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Sim. Eu tenho muitas conversas particulares com o Mr. Pedro Moreira. E o Mr. Pedro Moreira, se eu fosse por clube, iria ser a primeira pessoa a saber. Porque é a pessoa que, além de tudo, me aconselha. Tenho uma confiança muito grande com o Mr. Todas as propostas que eu recebi, eu falei com o Mr. Disse, Mr., o que é que acha disso? O que é que acha disso? E o Mr. disse, Miranda, para isso, por aí, fica comigo que é melhor. E eu respeitei e acatei a decisão do Mr. Pedro e fiquei com ele. Muito bem, é com esta frase de mais uma manifestação de admiração, de respeito e de amizade pelo Mr. Pedro Moreira. É de facto muito bom para todos nós sentir esta relação e sentir que houve aqui uma espécie de desejo concretizado de parte a parte. O desejo da parte do Portimonense e do Pedro Moreira de manter o Nuno Miranda e o desejo do próprio Nuno Miranda de continuar a jogar aqui. Da minha parte, um grande abraço a todos aqueles que estiveram desse lado. Um grande abraço ao Miranda também. Ele vai encerrar a nossa live. Antes disso, as palavras finais para o Nilton, antes de depois darmos o micro ao Miranda para fechar. Boa noite a todos, um abraço. Nilton, o micro é teu. Muito boa noite a todos os que participaram conosco desta live, quando conversamos aqui com o nosso Miranda, um jogador que todos os adeptos do Portimonense esperam muito dele, esperam receber e ver dele muita alegria dentro da quadra. E também nos lembrar, né, Luiz, que na próxima segunda-feira nós teremos aqui o Bruno Miguel, guarda-redes, revelação da equipe do Portimonense, o jogador que veio da base, deve ter muita história para contar, porque você sair da base de uma equipe que hoje faz parte da Liga Placar, para chegar a estar até mesmo a atuar, como ele já teve suas participações, com certeza tem muita história boa para contar. Nós vamos receber segunda-feira, às 22 horas, o Bruno Miguel. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Nuno Miranda. Um abraço a todos os que acompanharam a nossa live. Miranda, é com você aí para terminar a nossa live de hoje. Miranda, vamos finalizar então este Conversas de Futsal contigo. Primeiramente, queria agradecer a toda a gente que esteve no direto, que acompanhou a minha entrevista ao Conversas de Futsal. Queria dizer aos nossos torcedores e às nossas claques que continuem a ir aos pavilhões, que de nós jogadores vamos sempre dar tudo até ao fim e vai ser sempre assim, sempre, queremos sempre mais. Desculpem esta minha despedida muito breve, mas se eu alongar muito a conversa, o meu telemóvel desliga-se. E queria agradecer a todos que trabalham connosco, Pedro Moreira, Fernando Rocha, jogadores, Marquinhos, todos, enfim, são muitos, e à minha família também. E Nilton, muito obrigado pela entrevista. Luís, obrigado também. E espero que continuem também a acompanhar os jogos. E eu, no que depender de mim, vou sempre divulgar o vosso trabalho, que é um excelente trabalho e eu admiro muito. E é isso. Boa noite e obrigado também por esta belíssima entrevista. Grande abraço, Miranda.